Porque 12 anos não são 12 dias. 12 anos não são 12 semanas. 12 anos para esta mulher foram anos de sofrimento, anos de isolamento, a ponto dela gastar tudo que tinha com a terra. E nenhum médico era capaz de resolver o problema desta mulher. E porque esta mulher, ela passa por estes 12 anos de sofrimento, isolamento, ela não podia entrar dentro de um templo e adorar o Senhor. Porque cerimonialmente, esta mulher perante a lei era considerada alguém puro. Quando nós vamos no livro de Levíticos, capítulo de número 15, versículo de número 25 ao versículo de número 27, Levítico vai nos trazer esta realidade, porque toda mulher no período de sua regra, ela tinha que ficar isolada, e tudo que ela tocasse era considerado impuro. A cama da mulher, que tinha um fluxo no período da sua regra, tudo que ela se deitava, tudo que ela tocava, cerimonialmente, perante a lei, era considerado impuro. Se alguém tocasse nela, este alguém que tocasse nessa mulher, ele teria que ficar isolado até o pôr do sol. Chegando-se o pôr do sol, a Bíblia diz que ele teria que pegar as suas vestes e lavar as suas vestes. Isso aqui nos traz uma luz à nossa mente, porque perante a lei esta mulher não poderia ter contato com ninguém. Então, se ela não poderia ter contato com ninguém, ela vivia uma vida de isolamento. Já se não bastasse viver uma vida de isolamento, esta mulher também já havia gastado tudo que ela tinha com os médicos da terra. Ela não podia sair no meio das outras pessoas. Isso significava que esta mulher, ela viveu uma exclusão social. Aonde ela chegava, ela era olhada com olhares diferentes. Isto deixava ela com a impossibilidade de adentrar dentro do templo e adorar o Deus dos céus. Ela tinha a impossibilidade de entrar dentro do templo cerimonialmente para adorar ao Senhor, para render um culto ao Senhor. Só que esta mulher, já havendo gastado tudo que tinha, Mateus ele escreve que quando esta mulher ouviu falar de Jesus, na mente dela ela falou: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei sã, eu sararei deste mal que está sobre mim. Só que esta mulher não ouviu falar de qualquer um. Esta mulher ouviu falar de um dos maiores pregadores que já pisou na terra. Esta mulher ouviu falar de um dos maiores missionários que já colocou os pés sobre a terra chamada terra dos viventes. E se esta mulher agora está dizendo: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei sã. Agora preste atenção e perceba comigo que aquela mulher gastara tudo, seus recursos ela gastou com a terra. Os médicos não foram capazes de resolver o problema dela. O seu dinheiro não foi capaz de resolver o problema dela. Mas ela estava prestes de ir ao encontro com um que ele resolve qualquer problema sobre a face da terra. Alguém deu glória? Eu vou repetir. Esta mulher gastou tudo com a terra, mas ela haveria de ter um encontro com um que poderia resolver de fato, verdadeiramente o problema dela. Agora preste atenção: recursos da terra não são capazes
de resolver o meu problema. Recursos da terra não é capaz de curar uma enfermidade a qual o médico olha para mim e me dá um diagnóstico de morte. Não, os recursos da terra não são capazes, mas aquela mulher ia diante de um que ele é tão poderoso, que a Bíblia diz que o nome dele é tão poderoso, que o nome dele é tão poderoso, que o nome dele foi colocado acima de todos os nomes. De fato que o nome dele é tão grande e poderoso, que os joelhos na terra têm que se dobrar diante do nome daquele que aquela mulher estava indo ao encontro dele. Pasme, senhoras e senhores, há problemas na nossa vida que a terra não é capaz de resolver. Há problemas na nossa vida que o dinheiro não tem o poder de resolver. Mas nesta noite eu vim lhe falar de um que ele é mestre em pegar aquilo que para a terra é impossível e tornar possível. Isso aqui era para alguém ter dado glória. Eu vim lhe falar de um nesta noite que ele é mestre em pegar aquilo que é impossível e tornar aquilo que é impossível para a terra possível. Porque quando aquilo que para mim é impossível, o Senhor entra em ação e resolve aquilo que para a terra é impossível se tornar possível. Eu não sei qual é o teu problema nesta noite, eu não sei a luta que você vem traçando durante anos, ou durante semana, ou até mesmo meses, mas eu vim aqui da parte de Deus para lhe dizer: o teu problema não é maior do que o Deus do impossível. O teu problema não é maior do que aquele que manda na terra, do que aquele que manda debaixo da terra, do que aquele que manda nos céus. O teu problema não é maior do que Jesus. E eu tenho uma notícia para o primeiro crente que levantar a mão e tem boca para dar glória nesta noite. O mesmo Deus que curar aquela mulher, seria muito clichê eu te dizer que ele desceu neste culto. Este Deus não desceu no culto. Antes do culto começar, ele já estava aqui dizendo: vem para me oferecer algo, porque hoje tu toca em mim diferente. Hoje eu resolvo a tua causa. A lei condenava ela, mas agora parece que eu vejo essa mulher saindo dos seus aposentos, e ela não está indo em um culto qualquer, meu amigo. O culto que esta mulher está indo é um culto que tem Jesus, e culto que Jesus é o centro. O culto que Jesus é o centro. Oh glória! Eu vou repetir isso aqui. O culto que Jesus é o centro. Bomba gira, cai por terra. Demônios cai por... Eu vou repetir isso aqui. O culto que Jesus é o centro. Doença cai por terra. Enfermidade cai por terra. Obra de macumbaria é desfeita. Demônios têm que bater em retirada. Se Jesus for o centro do culto, enfermidade não fica de pé. Quem entra no culto quebrado, se arrastando, não sai do culto que Jesus está, da mesma forma que ele entrou. Esta mulher estava indo para o culto que tinha, e Jesus era o centro deste culto. Quando ela está saindo para este culto, ela não está indo para o culto para receber, ela está indo para o culto para tocar. Porque culto não é sobre eu receber, culto é sobre eu entregar a minha adoração para aquele que merece honra e merece glória. Eu vou repetir isso aqui. Culto não está vinculado sobre aquilo que eu vou receber, mas o culto está vinculado sobre aquilo que eu vou entregar para ele.
O que você trouxe neste culto para entregar para eles? Será que foi uma plaquinha para dar nota para quem cantou melhor, quem deu saudação melhor, quem pregou melhor, quem desafinou mais que o outro, quem fez a coreografia? Será que teu culto é assim? Mas eu creio que nesta noite veio uma igreja lavada e remida, veio uma igreja cheia do poder de Deus, que veio para o culto saindo de casa dizendo: hoje eu vou para tocar nele, porque eu sei, se eu tocar nele neste culto, haverá renovo sobre a minha vida, haverá renovo sobre a minha casa, haverá renovo sobre a minha família. Cadê o crente mais ligado neste culto? Faz o barulho! E o diabo não gosta desta noite. Aquela mulher está indo para o culto para entregar, se eu tão somente tocar. Quem vai para tocar não vai para receber. Quem vai para tocar vai para entregar. Mas tem uma geração aí que só vai para o culto para receber. Mas para esta geração da Assembleia de Deus Tempo de Renovação, esta geração que entrou neste culto veio para tocar e entendeu que quando tocar naquele que pode fazer, algo na vida vai mudar. Quem sabe você saiu da tua casa hoje quebrado, até mesmo se arrastando, mas o Senhor está dizendo: toque em mim nesta noite, toque em mim nesta noite, toque em mim nesta noite, toque em mim nesta noite. Enquanto você toca em mim aqui, eu visito a tua casa. Isto aqui é profético. Enquanto você toca em mim, eu envio um anjo naquela encruzilhada, quebra aquela obra de macumbaria que foi feita contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família. Enquanto você me adora neste culto e toca em mim, eu visito o teu ente querido. Enquanto você toca no culto em mim, eu te digo nesta noite: na tua casa não haverá morte. Pode preparar a Coca-Cola, pode preparar a picanha, vai ter culto de ação de glória. Eu ouço barulhos de espada aqui nos meus ouvidos. E Deus está falando ao meus ouvidos: Cleito, diz para a minha igreja que a obra que foi feita não é maior do que eu. Hoje eu quebro o caixão aqui nesta noite. Não vai haver morte, vai haver culto de ação de paz. Preciso pregar. A mulher vai, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei sã. Aí nós começamos a nos perguntar: o que tem tão de importante na orla das vestes de Jesus que todo mundo quer tocar? Mateus capítulo 14, versículo 36. Eles rogavam que somente tocasse na orla das vestes de Jesus. E de fato a Bíblia diz que os que tocavam era curado da sua doença, era curado do seu mal. Marcos capítulo 6, versículo 56 nos traz a mesma vertente. E todos que tocavam na orla das vestes de Jesus, eles eram curados, eles ficavam sãos. E por quê? Eles tinham tanta crença que se tocasse na orla das vestes de Jesus, eles ficariam curados. Primeira vertente, livro de Números, capítulo de número 15, versículo de número 38, 39, se não me falha na memória. Ali nos traz um padrão de uma vestimenta de um homem judeu. E o Senhor mandara que na orla das vestes fosse colocado franjas.
e no meio dessas franjas fosse colocado um fio azul, para quando eles olhassem uns para o outro e para as franjas das vestes, ele se lembrasse dos mandamentos do Senhor. Se um judeu estava caminhando na rua, olhava para o outro, ele olhava para a orla das vestes e se lembrava do mandamento, se lembrava da palavra. Lembrando-se da palavra, eles lembravam que haveria e tinha que praticar a santidade. Então quando aquela mulher sai da casa dela dizendo, enquanto os homens de Mateus 14:36 pedia para tocar na orla das vestes de Jesus, eles estavam dizendo, eu preciso ter contato com a santidade dele para me ser curado. Você não entendeu? É por isso que eles queriam tanto tocar na orla das vestes, porque quando a orla das vestes simbolizava palavra, mandamento, santidade, então quando aquela mulher saiu de casa, se eu tão somente tocar na santidade de Jesus, eu ficarei curado. Se eu tão somente tocar naquele que é santo, eu ficarei curado, porque aquilo que é impuro, quando tem relacionamento com aquele que é santo, toda a impureza daquele que é impuro é purificada por aquele que é... Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Duas vertentes, santidade e palavra. Ela saiu de casa dizendo, eu preciso tocar na santidade dele para me ser curada. Segunda é palavra, simbolizava a palavra, a orla das vestes. Aí a mulher saiu de casa dizendo, se eu ter contato com a palavra, eu sei que eu vou ser curada. E quem estava ali não era qualquer um, quem estava ali é o verbo encarnado. João capítulo 1 versículo 1 em diante, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou juntos com os homens. Espera que tu vai dar glória. João estava dizendo, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra se fez carne. Então aquela mulher saiu de casa dizendo, se eu ter contato e envolvimento com a palavra, eu serei purificada. Eu serei, oh glória, oh glória, oh glória. Sabe por que tem muita gente que busca e não alcança? Porque quer ter contato com qualquer coisa na terra, mas não quer ter contato com a palavra. Já até ouviu falar de Jesus, mas não quer ter contato com a palavra. Escute-me por favor, eu prego não para abrir novas agendas, eu prego para entregar aquilo que o céu quer entregar. Oh meu filho, oh minha filha, até quando tu vai ser o crente 6 horas? 6 horas por mim. Já passou do tempo de termos contato com a palavra. Já passou do tempo de sermos alimentados com leitinho. É alimento duro, é palavra de Deus. Tenha contato com ela, tenha contato com ela, tenha contato com ela, tenha contato com ela, que a cura e a resposta do céu virá. Então ela dizia, se eu tão somente tocar na santidade, na palavra, ter contato, ter envolvimento, eu ficarei são, eu sararei deste mal. E lá vai ela para tocar na orla das vestes de Jesus. Segunda vertente, Malaquias capítulo 4. Porque eles queriam tanto tocar na orla das vestes? Livro do profeta Malaquias capítulo 4 versículo 2. Mas para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça, e debaixo das suas asas trará cura. Asas aqui no seu original é canaf. Canaf significa
orla ou porta. Então eles tinham entendimento que o Messias que viria, e de fato Jesus é o sol da justiça, debaixo das suas asas, orlas, ele traria a cura. É por isso que todo mundo queria tocar na orla das vestes de Jesus. É por isso que os homens de Mateus tocaram e foram curados. É por isso que a Bíblia relata em Marcos capítulo 6, versículo 56, que os homens tocavam e era curado daquele mal, porque debaixo das suas asas ele traria cura, 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 cura. E nós começamos a nos perguntar, Cleiton, cerimonialmente ela era considerada impura, e quem tocava e no que ela tocava se tornava impuro. E por que Jesus não se torna impuro com alguém que é impuro tocando nele? Porque ele é santidade. E a santidade, quando tem contato com aquilo que é impuro, aquilo que é impuro se transforma em algo puro. Primeira lição que nós aprendemos aqui, meu amigo: quando nós temos contato com aquele que é santo, ele nos tira do pecado e da sujeira. Mas quando ele vai nos purificar, ele tira a sujeira e a impureza de dentro de nós. É por isso que a mulher toca na orla das vestes dele e ele não se torna impuro, porque é santidade, santidade, santidade. Quem não se lembra do profeta Isaías capítulo 6, Isaías está no lugar de santidade, Isaías está no lugar de glória. Ele olha para dentro dele e diz: ai de mim, sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios. Lá foi um dos serafins com um atenaz, foi até o altar do Senhor e pegou uma brasa viva do altar e veio até o profeta Isaías e falou: veja, isto tocou nos teus lábios, perdoados foram os seus pecados e removidas foram as suas iniquidades. Aquele que é santo, quando tem contato com o que é impuro, aquilo que é impuro se torna puro diante da presença daquele que é santo e poderoso. Aleluia. Ela toca, só que ela iria enfrentar alguns obstáculos aqui. Eu já termino, já está dando meu horário. Ela ia enfrentar alguns obstáculos aqui. O primeiro era a multidão. A multidão apertava Jesus, a multidão cercava Jesus. Só que preste atenção comigo: para tocar na orla não é de pé. Repita isso aqui: para tocar na orla das vestes não pode ser de pé. Para tocar na orla das vestes eu tenho que fazer isso. Para tocar na orla das vestes não pode ser de pé. Para tocar na orla das vestes eu tenho que me prostrar. Porque há milagres que eu e minha casa só iremos alcançar quando eu me prostrar para tocar naquele que pode dar o milagre. Alguém deu glória, eu vou repetir: eu e minha casa, você e sua casa, para alcançar o milagre ou a cura que você necessita, primeiro tem que se prostrar para aquele que é dono do milagre. Através de você se prostrando, libere o milagre sobre a tua vida. E nesta noite eu estou pregando para uma igreja que tem se prostrado diante dele, uma igreja que se prostra diante da presença. E ele está dizendo: enquanto você se prostra para mim tocar, eu guardo a tua casa, eu guardo a tua família, eu guardo o teu marido, eu guardo a tua filha. Enquanto você se prostra para mim tocar, não haverá separação naquele casamento, não haverá família destruída. Eu, o Senhor, pelejarei por você quando você ela recebe a cura da parte de Jesus.
Jesus a cura. Só que a cura, ela não acontece de fora para dentro. A cura, ela acontece de dentro para fora. E por fora reflete a cura que aconteceu por dentro. A cura não acontece de fora para dentro. Há curas que acontecem de dentro para fora. Oh glória. Eu sinto meu amigo aqui. Há curas que acontecem de dentro para fora. Há doenças que nós não conseguimos ver. Há doenças que está impregnada na alma. Há doenças que está impregnada no coração. E a cura acontece de dentro para fora quando eu dou liberdade para Ele curar a minha doença por dentro. Quando eu dou liberdade para Ele curar a minha doença de dentro para fora, a cura acontece. O Senhor está dizendo nesta noite para alguém: permita ser curada por mim. Permita eu tirar esta mágoa do teu coração. Tem doenças que só Ele pode tirar. Tem doenças que só Ele pode arrancar. Tem doenças que o WhatsApp não arranca. Tem vazio que o Instagram não preenche. Tem vazios que o Facebook não preenche. Só Ele pode preencher e arrancar aquilo que está lhe matando por dentro. Só Ele pode preencher e arrancar aquilo que está lhe matando por dentro. Ele está dizendo para alguém: permita-me que eu lhe cure por dentro nesta noite. Permita-me que eu arranque de você este complexo de inferioridade. Permita-me que eu arranque de dentro de você esta ansiedade. Permita-me que eu arranque de você esta depressão que tu não conta pra ninguém, mas bate no teu coração. Olá, Maia. Calaundri fight ou revaracando ravaia. Permita que Ele lhe cure de dentro para fora. Glória a Deus. Eu termino. Quando ela toca, light ou revara. Aleluia. Glória a Deus. Amando revio fight. Ergue o farute, revu azul de catal e voar. Camando reva. Minha pastora, você faz um favor para mim? Você me ajuda a pregar aqui nesta noite? Calma, eu te ajudo a levantar. Você vai nessa jovem aqui. Eu não lhe conheço. Você vai dar um abraço nela. Essa aqui mesmo aqui, ó. Calma, eu preciso terminar a mensagem. Mas o Senhor está me dizendo: Cleito, diga para ela que há doenças que só eu posso curar. Não é doença que o médico pode resolver. O médico estuda a vida toda para isso. Mas tem doenças por dentro que só Ele pode curar. Eu não te conheço, moço, mas manda o Senhor lhe dizer: tu não vai pegar aquela tesoura. Eu vejo uma tesoura prateada. E manda o Senhor te dizer: tu não vai pegar ela e colocar na artéria do teu pescoço e arrancar a tua vida. Porque eu, o Senhor, lhe conheço por dentro. E manda o Senhor lhe dizer, através do abraço da minha serva em você, eu estou arrancando essa depressão que ninguém vê, com mão forte, de dentro para fora. E manda ele lhe dizer: hoje tu vai deitar a cabeça no travesseiro e vai descansar. E vai descansar, porque hoje eu estou jogando por terra o
espírito da morte que tem te rodeado e decretou que antes deste mês acabar, haveria de tirar a tua vida. Mas o Senhor toma minha boca para lhe dizer: Cleito, diz para ela que eu cancelei o funeral nesta noite. Não vai ter coroa, não vai ter caixão, não vai ter luto. Eu, o Senhor, te dou vida e vida em abundância. Ergue o Fahai. A doença que só pode ser curada de dentro para fora. E eu termino 9h25. Eu sou muito obediente ao horário. Quando ela toca, ela fica perplexa. Jesus pergunta: quem é que me tocou? Aqui tem duas gerações. Qual? A primeira geração é a multidão que para ter milagre aperta Jesus. Só que ninguém consegue tirar milagre apertando o dono do milagre. Segunda geração é a geração que se prostra para alcançar milagre da parte do Senhor, que é a mulher. Quando ela toca, Jesus pergunta: quem é que me tocou? Eu senti que de mim saiu poder, virtude. Quando Jesus disse que sentiu que dele saiu virtude, perdão, Senhor, a multidão lhe aperta e tu perguntas: quem é que te tocou? Jesus falou: alguém tocou em mim diferente, saiu poder de mim, saiu virtude de mim. Quando ela começa a conversar com Jesus, Jesus olha para ela. Preste atenção nisso aqui, eu termino. Jesus olha para ela e não chama ela de mulher. Jesus olha para ela e fala: filha, 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 filha. Eu vou repetir até alguém entender agora. Filha, 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 filhos, filha, filha. Jesus olha para ela e não chama ela de criatura, é filha, filha, filha. Vai em paz, a tua fé te salvou. Porque o intuito aqui é trazer para nós que quem tem um contato com Ele e é purificado por Ele, deixa de ser criatura e passa a ser filha. Filho, filha, filho, filha. Filho, eu poderia lhe falar tantas coisas aqui, mas Jesus está dizendo: eu estou esperando você ter contato comigo para mim te chamar de filha, filha, filha. E quem Ele chama de filha quando precisa do pai, o pai está de braços abertos para ajudar. Eu estou pregando para alguém que um dia esteve no lamaçal do pecado e teve um contato com Ele e hoje não é mais criatura, deixou de ser criatura e se tornou filha, filho, filha, filha. Ele está dizendo para alguém: tenha contato comigo, o primeiro passo é seu, porque depois de você ter relacionamento comigo, você não é mais criatura. Você sai de criatura e passa a ser filho. E para os filhos tem uma herança que nos espera. E essa herança não é na terra, essa herança é nos céus. Porque quem é filho vai entrar e morar no céu como aquele que é pai. Ele está dizendo para alguém: eu quero me relacionar com você, te limpar, purificar e te chamar de filha, filha. Filha, não era qualquer um que estava chamando essa mulher de filha, era o próprio Jesus. Olha, querido, filha, tem de bom ânimo, vai em paz, a tua fé te salvou. Se coloque de pé. Filha, tem de bom ânimo, vai em paz, a tua fé te salvou. Minha esposa, eu não sei se você sabe aquele louvor de Sabor Maria. Minha esposa é da geração de Oxicano, meus amigos. Ela até canta os louvores da década de 80, mas
ela gosta de worship. Você sabe o louvor de Samuel Mariano, minha esposa? Tudo que eu queria